Vocês viram aquela situação, no mínimo macabra, né? Que aconteceu daquela mulher que levou lá o parente para assinar um empréstimo, né? Para morto. O homem estava morto. Cara, é surreal. É surreal aquilo. Sei lá, aquilo de alguma forma nos mostra como as pessoas estão doentes, como as pessoas estão desesperadas por dinheiro. Eu acho que, primeiro, que você está precisando de dinheiro não é mal nenhum. Todo mundo precisa de dinheiro. O dinheiro é um mal necessário, né? Ou um bom necessário também, é como você olha o dinheiro. Então não há mal nenhum você precisar de dinheiro. Mas nós temos que trabalhar para isso, né? Nós temos que produzir alguma coisa para isso. E você pode pensar assim, André, por que você está começando com esse assunto? O que tem a ver isso com imigração? Né? O que tem isso a ver com Portugal? Né? Eu vou te mostrar que tem tudo a ver, ok? Essa fulana, para além de uma coisa macabra, como eu falei, que ela fez, né, horrível, acho que ela foi presa, né? Depois escrevam aqui se ela foi presa. Ela demonstra que ela quer o dinheiro, mas da forma mais fácil possível. Nesse caso, horrível, né? Então, por exemplo, uma pessoa quando assalta o outro, no fundo ela também quer o fácil, né? Porque o outro produz e você fica com o que ela produziu, né? Você leva uma arma e você toma aquilo que o outro produziu. Então, para além de ser totalmente errado, né, contra a lei, é imoral, né? E por que isso tem a ver com migração? Porque isso tem a ver também com algumas pessoas, alguns brasileiros que eu já recebi várias vezes essa mensagem, essa pergunta, né, na verdade, até já fiz vídeo sobre isso, que é pessoas perguntando se quando chegar aqui vão ter algum tipo de apoio do Estado, se vão ter algum tipo de ajuda, né, o Bolsa Leite, o Bolsa Escola, o não sei o quê. Vocês podem até achar que esse é algo que acontece de vez em quando, não é, não é, até pelo tamanho do meu canal. Eu recebo em média, para vocês terem uma ideia, entre 80 a 120 comentários por dia, porque já são mais de 2.000 vídeos, né? Fora o Instagram e fora o Facebook. Então, vira e mexe aparece esse tipo de pergunta, né? E por que isso é imoral? Porque nós temos que produzir alguma coisa para ter direito a um pagamento, a um rendimento, entendeu? Não faz sentido você ter algo que veio totalmente gratuito, né? E não vamos confundir aqui direitos sociais, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Eu estou falando das pessoas que, como essa mulher, que levou lá uma pessoa morta para conseguir sacar dinheiro de forma fácil, né? Agora vai acabar presa, ainda bem. Eu estou falando de pessoas que utilizam a ajuda do Estado para não fazerem nada, para se manterem numa situação completa. Que, aliás, é contraproducente como o ser humano. O ser humano é uma máquina, né, com músculos, com cérebro, que foi criada para, para se desenvolver, para crescer, para, para ganhar cada vez mais confiança, para desenvolver a sociedade. Né? A nossa sociedade, apesar de ela estar se desenvolvendo na forma tecnológica, ela continua ainda muito primária. Né? Você vê, nós já fomos já fomos à Lua há muitos anos, já temos hoje em dia, dentro do bolso, um telefone que tem uma tecnologia superior ao primeiro espaçonave que foi à Lua nos anos 60, 50, 60. Nós estamos nos desenvolvendo como seres com tecnologia, mas o nosso cérebro continua ainda muitas vezes muito primário. Matamos, roubamos, fazemos coisas horrorosas como essa que essa mulher fez, né? E o que isso tem a ver com imigração? Tem a ver com você olhar para a imigração, você olhar, ok, eu estou aqui nesse país, né? Estou aqui no Brasil.
não concordo com as coisas que estão acontecendo, não consigo sentir que a minha vida vai para frente, não é? Sinto que há mais insegurança, mais violência, né? Eu tenho filhos, quero dar para eles outra forma de ver a vida, etc. Então, há uma série de razões que levam uma pessoa a emigrar. E uma delas deveria ser o seu próprio desenvolvimento social e moral. Social e moral. Tá? Porque para você ascender a uma certa sociedade ou a uma certa qualidade de sociedade, né, é imoral você vir para cá, se você acredita que aqui é melhor, ou, sei lá, muita gente critica Portugal, sei lá, França, né, vamos falar de sociedades que estão ainda melhores que Portugal, né, e da parte econômica, vamos falar, tá? Porque a gente pode dividir a sociedade em várias áreas, né? A gente não está falando só de dinheiro, tá? Mas vamos falar de dinheiro. Então, se você quer ir para uma sociedade mais rica, pensa só como isso é louco, gente. A pessoa quer sair do Brasil para ir para uma sociedade mais rica, onde as pessoas trabalham muito para que a sociedade seja rica, né? Para que elas tenham desenvolvimento socioeconômico, mas o que ela quer fazer é ir para lá para sugar o dinheiro que os outros estão produzindo. Isso teria um nome, né? Comunismo, socialismo, etc. Um socialismo não democrático, ou seja, não estamos falando aqui dos países social-democratas, mas enfim. E nem vou entrar aqui no aspecto político, vou entrar no aspecto moral mesmo, né? Será que faz sentido você ir para uma outra sociedade? Você está no Brasil, desculpa, na merda, né? Sente que o país não te dá o que você precisa, né? Não é que o Brasil tem que te dar dinheiro, não. Você não consegue se desenvolver, abrir um negócio, etc., porque o país não colabora nesse sentido. Então você vai para uma outra sociedade que tem essas qualidades e você chega lá, você quer receber o Bolsa Família, o Bolsa Leite. Eu pergunto, qual é a diferença de você que quer isso e essa mulher que levou o parente morto numa cadeira de roda para roubar dinheiro, para tirar dinheiro do nome morto? Acho que nenhuma. Moralmente, vocês dois são um lixo. Entendeu? Eu sei que está me ouvindo agora, pelo amor de Deus, não estou falando que vocês estão me ouvindo, né? Mas se você que está me ouvindo agora, você caiu nesse vídeo, nesse canal, e você estava com essa ideia, né, de ir para Portugal para se beneficiar dos rendimentos mínimos que o Estado vai dar, então você é um lixo tanto quanto essa pessoa que fez isso. Por outro lado, deixar aqui um aviso bem claro, né? Portugal sim tem ajudas sociais. Eu sempre disse, a minha opinião, e agora cada um tem a sua, né? Os países que crescem, os países que vão ficando cada vez mais ricos, são os países que desenvolvem a sua sociedade, que tem uma economia mais livre, que tem a sua, a sua colocação no mercado mundial também mais aberta, né? Que desenvolve o pensamento de empreendedores, que desenvolve a tecnologia pensando em desenvolver as pessoas, né? São esses países que, se você for olhar hoje, são os mais ricos, né? Então, se você quer ir para um país desse, você tem que acompanhar esse pensamento. E não faz sentido você pensar como você estava saindo de um país que você considera pobre, tá? E é muito louco isso, porque assim, se você for ver, o Brasil agora parece que passou a nona maior potência do mundo, né? Financeira. É ou seja, é uma classificação excelente, né? Nós temos aí depois muitos países que também são ricos, mas que estão abaixo do Brasil. Mas depois você vai ver, por exemplo, países que estão nessa tabela abaixo do Brasil, mas que a sociedade em si, ela é uma sociedade transformadora, é uma sociedade boa, é uma sociedade
não violenta, uma sociedade que você tem pouca pobreza, né? Porque a pobreza também, muita gente espera que o Estado dê as coisas, mas também a pobreza, a miséria vem também do Estado, né? Os estados mais paternais costumam ser, e se a gente for olhar hoje, 2024, vocês vão ver que o. Volto a falar, hein? Não estou falando de como. Se a gente for para comunismo, para socialismo, então aí a conversa aqui fica mais grossa, né? Mas vou falar de estados paternais, tá? Os estados que não deixam você se desenvolver, né? Te tributam, te criam um monte de burocracias, te criam um monte de coisa. Lógico, para você não conseguir se desenvolver e para você cada vez mais ser dependente daqueles estados financeiramente. Então você precisa da Bolsa Família, da Bolsa não sei o quê, tal, tal, tal. Você vai ver que há países que são mais pobres que o Brasil, não estão nessa classificação tão abaixo, mas que a sociedade é muito mais rica, né? São pessoas são pessoas muito mais preparadas para estar naquela sociedade, né? Moralmente também são mais preparadas, né? E logicamente que o país se desenvolve. Eu já contei aqui para vocês, quando eu fui à Dinamarca, foi uma experiência muito interessante e eu recomendo vocês, quem tem interesse sobre esses assuntos, etc., dar uma volta aí na Suécia, Dinamarca e tal. Estudar um pouquinho sobre isso. Eu, quando fui lá em 2014, na época, eu fui lá um pouco como vocês, eu fui num sentido de dar uma pesquisada, havia na minha época um interesse de talvez morar lá, né? Então eu fui fazer aí um levantamento de informações, fui investigar, né, como eu costumo dizer. Fiquei lá 14 dias, foi muito interessante. E eu fiz aquilo que eu recomendo para as pessoas fazerem quando vêm a Portugal, que é não fiquem na bolha na bolha do turismo. Tentem fazer ao máximo uma vida local, né? E eu fui e falei com as pessoas. Na época, entrei nas empresas, na época eu ainda era personal, entrei nas academias, conversei com as pessoas, expliquei o que eu estava pensando em fazer, como é que seria. Me aproximei muito dos dinamarqueses, tentei me aproximar o máximo possível. E é interessante que eu estava conversando com um dinamarquês, eu já contei essa história, e eu fiquei na época, o Airbnb estava começando em 2014, havia, a gente, aliás, as pessoas nem sabiam muito bem explicar, eu lembro disso, mas é uma casa que é um hotel, não sei o que e tal. E esse rapaz era um dinamarquês casado com uma brasileira, eles eram super simpáticos. Eu conversei muito com ele, eu sou muito curioso, né? Era tudo em inglês, né? E ele era muito simpático. E ele falou umas coisas que eu achei, cara, muito interessantes. Muito interessantes. Que aí você vê o desenvolvimento da sociedade. Não é um desenvolvimento só econômico, não é o bolso do cara. Porque o cara tinha na época já 10 apartamentos dele, né? E super, ele andava de bicicleta o dia todo. O homem, para ter uma ideia, sei lá, na época ele tinha 10 apartamentos, só o patrimônio dele já era enorme. Imagine em Copenhague, quanto é que não vale cada apartamento, mais o que ele ganhava por dia com o aluguel dos apartamentos. É um cara que poderia facilmente, na época, andar de Porsche ou até carros mais caros. Tava sempre de bicicleta, na boa. É outra mentalidade, tá? E ele falou várias coisas interessantes. Eu vou contar aqui para vocês. Por exemplo, ele falou assim que na Dinamarca as pessoas quando ficam desempregadas e precisam do auxílio-desemprego, né? Não só o auxílio-desemprego, sim, o dinheiro, mas ir até um centro de emprego, as pessoas têm muita vergonha. Inclusive que existe campanhas para que as pessoas não tenham tanta vergonha assim. E quando precisarem de ajuda, utilizem a ajuda, né? E que as pessoas têm vergonha. Então, por exemplo, imagina, o auxílio-desemprego é 24 meses. Então, a pessoa quando ela pega o primeiro mês, o segundo mês e tal, morrendo de vergonha, e assim que ela arruma um trabalho, ela tenta arrumar um trabalho o mais rápido possível.
E assim que ela arruma o trabalho, a primeira coisa que ela faz, claro que também legalmente é importante, ela vai lá e cancela o auxílio-desemprego. Cara, vai dizer que o Brasil é assim. Vai dizer que Portugal é assim. Portugal também não é assim. Eu acho que aqui as pessoas, de uma forma geral, moralmente são melhores, mas mesmo assim existem falhas, né? E digo isso com 20 anos de experiência aqui, com muitos amigos portugueses que dizem o mesmo, né? É claro que você vê muito menos pessoas com esse comportamento aqui do que no Brasil, infelizmente. Aqui, infelizmente, no Brasil, infelizmente, né? Mas você também tem pessoas aqui que querem se aproveitar do sistema para não fazer niente, né? E para sugar o sistema, né? Para ter um benefício sem ter nenhum trabalho, ok? Cara, isso foi uma coisa que me impactou muito, né? Depois, uma conversa que eu tive com ele, que eu lembro que a gente estava falando sobre Brasil e Portugal, que eu contei que eu era brasileiro, mas morava em Portugal há muitos anos e tal. E ele falou assim para mim, ele falou, nós olhamos para o Brasil, nós dinamarqueses, com muita curiosidade, ele falou, porque vocês têm tudo, né? Aliás, é muito louco. Vocês já pensaram que os países mais ricos do mundo, os primeiros, né, tirando os Estados Unidos, talvez e Brasil, você pega o Japão, por exemplo, a própria Dinamarca e outros países, eles não têm os recursos que o Brasil tem, petróleo, gás, agricultura fortíssima, né? O Brasil, se eu não me engano, alimenta 30, 40% dos pratos, né, da comida que é enviada para o mundo inteiro, o Brasil contribui com, se não me engano, 40%, né, ou se não for mais. Tá? Ou seja, você vai reparar que os países que são ricos, eles não têm assim tantos recursos. Só que a riqueza deles é uma riqueza muito mais moral, é uma riqueza muito mais interna do que externa. E ele falou assim para mim, pô, nós olhamos para o Brasil com uma curiosidade enorme, né? Vocês têm um país cheio de praias lindas e tal, não sei o que e tal. Mas depois, ele falou assim, a vossa sociedade, né, a sociedade do Brasil, elas parecem que não se ajudam. Aí foi a expressão que ele ajudou, que ele usou. Vocês não se ajudam, né? O Brasil era para ser provavelmente o país mais rico do mundo, né? Ele falou. Só que, de uma forma estranha, ele quis dizer que é como se nós fôssemos contra nós mesmos, né? Ou seja, essas imoralidades que as pessoas vão fazendo, né? Que é a pequena corrupção, a grande corrupção, a imoralidade do receber sem trabalhar, a imoralidade de você passar numa fila do hospital, a imoralidade de você falar da pobreza do Brasil e você contratar uma doméstica e pagar o salário mínimo para ela, sabendo que ela vai ter que atravessar 2 ônibus, 4 horas por dia no ônibus, para ganhar uma miséria, você também é imoral, de uma certa forma, né? Porque você quer esse benefício de uma pessoa que você vai pagar o menos possível, né? Você está aumentando a pobreza do país, você está... Porque, veja bem, uma pessoa que ganha R$ 1.410, vamos colocar lá, R$ 2.000, tá? R$ 2.000, eu vou falar de São Paulo, das grandes cidades. Talvez alguém que ganhe R$ 2.000 em algumas cidades do Brasil pequenas até não seja tão complicado, penso eu. Tá? Quem tiver aqui me ajuda, por favor. Mas São Paulo, cara. São Paulo, R$ 2.000. Não sei, o cara vai pagar o quanto para viver, né? Se ele não tiver a casa dele, vai pagar um aluguel lá no Raio que Parta, 2 horas de busão, né? Essa pessoa, ela vai estar sempre na roda do rato. Ela não vai conseguir, ela vai ter que trabalhar tanto, 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 tanto para conseguir sobreviver, que ela não vai conseguir se desenvolver. Então, no fundo, você quando faz isso, você está contribuindo para que o país seja o lixo que é. Porque as sociedades, elas, repara, é o que eu acabei de falar anteriormente, essas sociedades que não têm tanto recurso, elas são sociedades que internamente elas são muito desenvolvidas como pessoas, porque ela estudou mais,
porque elas se desenvolvem mais, elas têm mais tempo para poder se desenvolver. Eu digo para você, faz essa experiência, pega qualquer assunto que você queira se desenvolver e estuda 30 minutos por dia, ou 40 minutos por dia. Você vai ver que daqui a 2 anos, 1 ano, 2 anos, você está pró nisso, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há pessoas que estão tanto numa roda do rato, porque você paga uma miséria, porque você quer se aproveitar, você quer ter o benefício de ter uma empregada doméstica 8 horas por dia para fazer tua comida, limpar tua roupa suja, e você paga o menos possível que você puder pagar e deixa essa pessoa nessa roda do rato, mas depois você vai reclamar que o país é pobre, que tem muita miséria, tem muita violência, blá 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 blá. E vem muitas vezes com um discurso que eu ouço aqui, muitas vezes esse discurso: ah, mas o Estado, coitado dessas pessoas, o Estado não faz nada. Primeiro, se você acha que o Estado deve fazer tudo, já começa aí pelo erro. Aliás, quanto menos Estado, melhor, né? Porque se as pessoas tiverem o apoio necessário para se desenvolverem, né, e aos poucos elas forem ganhando seu dinheiro ou fazendo seu negócio, etc., elas não precisam do Estado. Não é um Estado dependente, né? Então, você coloca essa pessoa numa pobreza quando você está fazendo isso, né? É muito louco, cara, que assim, por exemplo, aqui em Portugal, as pessoas que trabalham nos cafés, nos restaurantes, de forma geral, tá, pessoal? Não vamos aqui. Tudo que eu falar para vocês, não vamos dizer, não vamos colocar que todo mundo é assim, porque isso não existe, né? Mas de forma geral, você sente que as pessoas que trabalham em cafés, restaurantes, lojas, elas não estão muito felizes. Aquilo é uma passagem, ou elas não têm qualificação para outra coisa qualquer, e elas ganham pouco. Então, muitas vezes até as pessoas se tratam mal, né? Você vai num restaurante e o cara te joga o prato na mesa, etc. Volto a dizer, não é, aliás, eu já fui em muitos restaurantes, muitas pastelarias, pessoas super simpáticas e tal, estão de bem com a vida. Mas o que eu sinto aqui é que a grande parte não acontece isso, tá? Cara, na Dinamarca foi muito louco, foi uma experiência completamente diferente. Você vê lá os jovens que estão ou na faculdade ou indo para a faculdade, trabalhando nas padarias, nos comércios, etc., super felizes e tal, super tranquilos, porque, primeiro, eles sentem que aquilo é só um momento para eles ganharem experiência, para ganhar um dinheiro para o verão, né? Mas que eles tiveram uma base, desde criança até chegar ali, enorme. Não é uma base vinda do Estado, ok? É uma base vinda da família, é uma base vinda aliás, eu não falei muito bem. No fundo, é uma base vinda do Estado, no sentido de que o país Dinamarca se preparou para isso. Mas não é uma base vinda do governo. O governo não dá para essa pessoa um dinheiro para ela ser feliz. Os governos que passaram na Dinamarca, Suécia, Suíça, eles foram criando um ambiente para que as pessoas, quando chegassem nessa idade, sentissem a segurança de que elas vão ter um futuro. E eu vou te perguntar uma coisa interessante. E é assim que as pessoas deviam pensar. Quantos dinamarqueses vocês conhecem no Brasil, vizinho de vocês? Quantos suecos, suíços, até americanos? Quantos americanos você vê tentar entrar no Brasil de forma ilegal? E dinamarqueses, você vê gente tentando pular o muro do México para entrar nos Estados Unidos, dinamarquês ilegal? Os caras vivem num frio. O inverno lá faz 25 graus negativos no inverno. E os caras não saem de lá. Eles não imigram. Já pensou nisso, cara? É muito louco, cara. É muito louco, porque, no fundo, por que, que o brasileiro imigra? Até o português também imigra bastante. Mas o português tem uma situação mais confortável que o brasileiro. E eu vou explicar por quê. O brasileiro, ele não tem aquele mínimo
ele não sente que tem aquele mínimo necessário, que é educação, saúde e segurança. Que aí depois a gente pode entrar aqui numa discussão se essas três coisas poderiam ter mais Estado ou menos Estado, ou até uma sociedade sem Estado nenhum, que eu também acho que não funcionaria muito bem. Mas, ou seja, mesmo. Vamos pegar o caso dessa doméstica. Imagina que você, em vez de pagar para ela R$ 2.000, você pagasse 5, né? Provavelmente, provavelmente, não sei, ela não ficaria tão dependente de pôr os filhos numa escola pública, ou então optaria por ter um plano de saúde, teria uma saúde melhor, não é? Então também trazer aqui às vezes o privado na conversa também pode ser interessante quando a sociedade tem capacidade financeira para dar escolhas, não é? Porque se você tem escolha, a escola pública é boa, não é má, é boa, mas você pode pagar a privada, que pode ou não ser melhor, mas se for melhor você pode pagar, a escolha é tua. Você faz o que você quer. Mas o importante é você ter essa capacidade. Mas essa capacidade não vem do governo, vem sua porque você se desenvolveu e porque o país te deu condições e porque o país se desenvolveu ao longo dos 20, 30 anos. Então, essas sociedades, elas sentem que elas têm ou esses serviços garantidos, boa parte pelo Estado, né? Ou elas têm capacidade de se desenvolver e pagar do bolso delas. No caso aqui de Portugal acontece muito isso. Eu digo por mim, por exemplo, meu filho está na escola pública. Já teve na particular, foi para a pública. Se pergunta assim, André, a escola particular é muito diferente da pública em Portugal? Não. O que é diferente? Diferente talvez seja o atendimento que você, pai, vai ter, se você precisar falar com a escola. E também o seu filho tem outros pequenos luxos, a escola é mais bonita, as cadeiras são um pouquinho melhores. Apesar que o meu filho, a escola é novinha. Né? Nem posso reclamar, não estou reclamando, atenção. Mas se você for ver, a grade curricular ela é comandada pelo Ministério da Educação. Então a escola particular aqui em Portugal, ela nem pode fazer assim tão diferente. Entende? Então eu pensei assim, para mim, o que seria uma escola particular que valesse a pena? Seria uma escola particular que tivesse liberdade de fazer um currículo, uma grade curricular diferente daquela que existe em Portugal. Onde meu filho tivesse aulas, agora com 8 anos, né, ele está fazendo a parte, eu pago a parte, ele está fazendo programação. Onde ele tivesse programação, robótica, né, não é uma coisa avançada, mas tivesse já contato com essas coisas, não é? Onde ele tivesse educação financeira, onde ele tivesse alguma coisa já formatando a mente dele para ele ser mais livre, para ele ter mais liberdade na vida dele, provavelmente empreender, né? E ir fomentando uma ideia dele ser empreendedor, dele fazer as coisas de forma diferente. Isso não quer dizer que quando ele chegasse na idade da faculdade, ele falasse, pai, meu sonho é ser médico e eu quero trabalhar em hospital público ajudando as pessoas. Maravilha! Não há problema nenhum ele ser funcionário público. Mas desde que ele tenha o contato com os dois mundos e ele consiga depois lá na frente escolher o que ele quer fazer. Então, como a grade curricular é feita pelo Ministério da Educação, eu sei que tanto na particular como na pública ele vai ter a mesma coisa. Geografia não tem muito o que inventar. É aquela geografia, blá, 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 blá. História, vai aprender, blá, 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 blá. Então, o que eu optei? Eu optei o seguinte. Então, você para pagar, prefiro pagar as coisas à parte. Então, ele faz, por exemplo... Desculpa, gente, nós estamos aqui... Eu estou jogando ideias, agora que eu percebi que eu já mudei completamente de assunto, mas tem a ver, mas desculpa, tá? Mas vamos lá. Depois eu volto. Então, o que eu pensei? Já que a grade é igual, não tem grande diferença, né? Porque o Ministério da Educação não permite. Aliás, se você tentar, imagina, se eu tentar educar meu filho em casa, muito provavelmente eu vou preso. E eu vou ser preso como um criminoso qualquer.
É muito provável que se meu filho ficar em casa e eu falar assim, ó, Ministério da Educação, eu vou ensinar meu filho as coisas que eu acho que são importantes para ele. Não dou uma semana para ir lá um carro da polícia e eu ser chamado em tribunal. E se eu insistir nisso, eu vou ser preso. E vou ser preso numa cadeia com um criminoso qualquer, que matou, que estuprou e etc. Tá? A realidade é essa. Não estou dizendo cada um faz o que quiser com ela. A realidade é essa. Tá? Então, se eu não tenho essa liberdade, se as coisas são muito iguais, seja na privada ou na particular, então o que eu faço? Ele faz a pública, que é boa, a escola é boa, está muito feliz, aliás, e eu pago tudo à parte. Ele faz natação, faz futebol, faz programação, aula de desenho, que ele gosta muito, desenha muito bem, aliás. E na escola tem lá ginástica, também tem futebol, e é isso, tá? E agora não vou. Até aqui em Torres Vedras tem uma escola de robótica. Não vai entrar agora, mas daqui uns 2 anos eu pretendo colocá-lo lá. André, você quer que seu filho seja o. Não, eu não quero que ele seja nada. Eu quero que ele tenha contato com as coisas. Meu pai, minha mãe também, mas mais meu pai, sempre teve muito essa sensibilidade. Né? Eu falava, pai, eu quero não sei o quê. Pai, ele deixava eu fazer. E eu acho que para mim foi muito importante. Porque tem muita gente que tem uma ideia assim, se meu filho entrar no karatê, ele vai ter que se formar lá o mestre do karatê. Enquanto ele não faixa preta, não vai sair. Se sair, vai apanhar. Gente, não existe isso. Na minha opinião, pronto. Eu acho que eu quero que meu filho tenha um contato com as coisas. Eu quero que daqui 2 anos ou 3 ele vá para robótica, ele fica lá um ano. Ah, pai, não é bem isso que eu quero. Tá bom, não tem problema. Ok. Teve lá um período. Eu quero que, sei lá, quando ele tiver 14 anos ou 15, eu vou meio que, né, empurrá-lo no bom sentido de e algumas palestras sobre como ser empreendedor, né, marketing digital. Por exemplo, eu acho que hoje em dia um skill muito importante que as pessoas têm que ter para quem trabalha com vendas e tal é minimamente saber fazer anúncios pagos, né? Se você tem uma empresa, um negócio, um café, uma imobiliária, não sei o que, você tem que saber fazer anúncios pagos. É, um, é uma qualificação mínima necessária para você desenvolver o teu negócio, entende? Senão você vai ficar amarrado sempre, entendeu? Porque as coisas estão aqui no celular, ninguém mais está olhando para as placas no outdoor, está todo mundo olhando para o celular. Então, se você não consegue pôr tua empresa lá, mas eu posso pagar, tudo bem, se você pode pagar uma empresa que faça isso, a tua empresa está num outro patamar que não é o meu e provavelmente 80% das pessoas têm pequenas empresas, o cafezinho, a imobiliária pequena, o jornaleiro, etc. E essas pessoas têm que ter minimamente esse skill, né? Saber fazer um anúncio quando precisar e etc. Então, são essas coisinhas que eu quero que meu filho vai tendo aqui um contato, entendeu? E por que eu estou falando isso? Voltando um pouquinho para trás, né? Porque, na verdade, se você for observar, uma pessoa que está presa a um trabalho, e até aqui em Portugal também, uma pessoa que ganha 840 euros por mês, ela paga 300 de um quarto, 150 de comida, o passe, não sei o que, não sobra muito dinheiro. Primeiro, não sobra para ela guardar dinheiro para o futuro dela. E não, até para ela investir também, né? Presente e futuro. E não sobra porque ela vai ter que trabalhar cada vez mais para ganhar mais, né? Para conseguir, porque o dinheiro, o dinheiro em reais, em euro, em dólar, nós todos estamos constantemente sendo desmonetizados. O que quer dizer isso? A cada ano que passa, os mesmos 100 euros valem menos. Então, se o dinheiro vale menos, só há uma forma de você conseguir fazer face às coisas que você precisa, que é trabalhar mais. Porque se você não canaliza o seu dinheiro para investimento e você cria um rendimento passivo, então você não tem outra forma. Se você é personal trainer e você hoje está dando 8 aulas por dia, eu já fiz isso muitas vezes e é duro, ok? Na época que eu era personal, eu chegava facilmente, às vezes, dar 3 aulas de aeróbica, depois dar dois aulas como personal e depois dar uma aula de spinning
e ainda fechar a noite com uma corrida com um aluno. Chegava em casa, tava, como você deve imaginar, estava mastigado, né? E aí você pensa, bom, mas o meu dinheiro, eu estou sendo desmonetizado, meu dinheiro não vale mais o que valia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar, a partir do mês que vem, 9 aulas por dia, depois 10 aulas por dia. Só que nós só temos 24 horas. E se você passa a trabalhar 12 horas por dia, você não consegue ter aquela 1 hora que eu falei para você. Se você quer se desenvolver alguma coisa, e muitas pessoas que estão amarradas a um trabalho que não gostam, se elas estiverem nessa roda do rato e forem escravas desse sistema, elas nunca vão conseguir sair desse sistema. Porque elas têm que trabalhar por dia 14 horas, nós temos 24. Você tem que dormir pelo menos 6 a 8, tem que comer, tomar banho, etc. Né? Então, você está sempre na roda do rato. Você não consegue sair da roda do rato. Né? E, e voltando, e por que que o brasileiro cada vez mais sai do Brasil? Porque ele sente que essas três coisas básicas ele não tem: saúde, educação e segurança. E por que que o dinamarquês não sai da Dinamarca? Porque o governo dinamarquês dá dinheiro para eles no bolso para eles ficarem lá? Não! Muito pelo contrário. Entendeu? Aliás, é muito louco você pensar assim, gente. Essa galera lá para cima do norte da Europa, também o português é muito qualificado também, ele, ele sai daqui e vai trabalhar em vários países, etc. O espanhol também. O brasileiro também, quando consegue alcançar alguma educação fora da educação formal, né? O brasileiro é muito qualificado em várias áreas, como TI, por exemplo, e outras, marketing, etc. Mas se você for ver bem, esse pessoal pegar o exemplo da Dinamarca, eles são muito qualificados até para sair para outros países. Eles falam, às vezes, 2, 3 ou 4 línguas, falam alemão, falam dinamarquês, falam inglês, eles falam espanhol ou francês, né? Estudam na melhor faculdade do mundo, tem dinheiro para poder fazer um passo desse, dar um salto desse. Eles não fazem. Eles ficam lá no inverno, menos 25 graus. Você tem que se perguntar por que isso acontece. Se você Se você não pensa sobre isso, se você não se pergunta sobre isso, cara, você tá morto. Você, entendeu? Você tá numa bolha tão grande, cara, esquece. Enfim, muito louco. E assim, eu comecei a conversa com aquela história lá daquele senhor, coitado, né, que a fulana levou ele morto na cadeira de roda. No fundo, o que eu quero dizer com isso tudo é: não dá para você ter sempre benefício sem ter trabalho, sem ter esforço, sem ter. E se você vem migrar, venha para crescer, venha para produzir. Porque se você produzir para você, naturalmente você vai ajudar o país. E é legal, você está aqui, eu estou aqui há 20 anos, eu acho que eu já colaborei muita coisa, já fiz muita coisa. De alguma forma, já colaborei para o país também. Não só com impostos, com as pessoas que eu conheci, com as aulas que eu dei na época, eu tinha muitas alunas, com a saúde que eu levei para as pessoas também, né? Foram 14 anos trabalhando em Portugal como personal e professor de ginástica. Então, entendeu? O meu trabalho me trouxe esse benefício, mas também ajudei muita gente. E aí, você não é esse parasita que essa mulher horrível fez levar um morto para receber um dinheiro. Cara, isso é surreal. Enfim, surreal. Por falar em sociedade, outra coisa que eu queria tocar aqui no assunto, né? Essa semana eu estive com um casal, né, que estão comprando aqui um imóvel. Vou comprar, na verdade, vou comprar dois. Vão comprar um em Carlos da Rainha para eles viverem e estão investindo lá em Maia, naquele empreendimento que eu apresentei. A gente estava conversando e tal. Eles têm também a faixa de 50 anos. E eu, na conversa, eu até, depois que a gente conversou, eu falei: olha, até vou levar esse exemplo para um vídeo um dia desse. Não, pode levar, André, não tem problema nenhum.
Então eles sabem o que eu vou falar, tá? Nem vou falar que é o nome deles, óbvio. E eles estavam dizendo uma coisa que eu falei assim, eu sempre pergunto, né, quando marca essas reuniões, ainda mais ao vivo, né, presencialmente, a primeira pergunta que eu faço, por que Portugal, né? Eu gosto de entender por que as pessoas vêm para Portugal, né? O que move elas. Apesar que a gente sabe que a maioria das coisas são essas três que eu falei, falta de saúde, educação e segurança, né? Mas gosto de entender na profundidade o porquê. E eu acho que essa grande. As pessoas vêm falar, mas você é corretor em Portugal? Também sou. Mas o meu trabalho é muito mais do que só corretor te vender um imóvel. É tentar te vender um imóvel no local que vai ao seu encontro, ao encontro da tua história, daquilo que você é como pessoa, daquilo que você procura aqui, entendeu? Então, eu sendo brasileiro, eu consigo entender essas duas faces, né? E isso é bacana. E aí eu perguntei, então, mas por que Portugal, tal? Aí ele e ela começaram a contar, tal. E ele ficou emocionado quando eu pude falar sobre isso, né? Então, o que ele estava me contando? Ele falou assim, ó, André, cara, eu ganho bem no Brasil, eu tenho uma condição financeira interessante, eu vivo num condomínio fechado, em Alphaville, tenho aquele conforto. Ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, que era um conforto. Ele quis dizer que era um conforto desconfortável. Ele usou uma outra expressão que eu não vou lembrar agora. Como quem diz, é ilusório. Tá? Ele falou assim: o que mais me preocupa, acho que ele fosse falar do país e tal, achei muito, muito louco essa resposta dele. O que mais me preocupa é a saúde mental dos meus filhos. Aí ficou aquele silêncio, né? E eu falei, mas por quê? Aconteceu uma coisa? Então eu tenho uma filha que está com 14 anos e tenho um filho que está com 16. A minha filha de 14 anos nunca, nunca pegou um ônibus na vida. O meu filho de 16, por 2 ou 3 vezes precisou pegar. E quem tem 50 sabe que a gente não só andava de ônibus, como a gente gostava de brincar com o motorista, entrar pela frente, entrar por trás, sair correndo. Era molecada, né? Então eu andei muito de ônibus. E quem tem 50 anos vai me dizer aqui, vai escrever, se não andou muito de ônibus. O que quer dizer com isso, pessoal? Ele falou, ó, nós vivemos um condomínio fechado, esse condomínio tem academia de ginástica, tem um jardim lá, um parque, tipo um parque, tem piscina, tem cabeleireiro, tem sala de cinema. Por que nós temos isso tudo? Porque nós morremos de medo de sair para a rua. Eu saio, tenho carro blindado, vou para o meu trabalho, volto, minha mulher também vai fazer as coisas. Mas por que me preocupa a saúde mental dos meus filhos? Porque eu sei que isso, socialmente falando, para o desenvolvimento do cérebro de um adolescente, de uma criança adolescente, é muito importante você estar socialmente exposto às pessoas. É você andar de ônibus, é você andar de metrô. É o que os portugueses fazem aqui. Cara, os portugueses aqui, eu vejo meus amigos que também têm a faixa dos 40, 50 anos, que têm filhos dos 15, 18, 20. Alô, mãe, pode vir? Não, não consigo. Tá bom, então eu vou pegar o ônibus. E pegam o ônibus 10 da noite, 11 da noite, vão para casa. Entendeu? Essa molecada dos 20 anos, por exemplo, 19, 20 anos, que estão começando agora a sair à noite, pega o seu Uber, pega o seu ônibus, pega o seu metrô, entendeu? Se viram. Porque é o que ele falou assim, ó. É assustador. Ele começou a falar as coisas, eu já tinha pensado sobre isso, mas a forma como ele empacotou a coisa é que foi muito louca. Falou, cara, e aí? Minha filha, meu filho e minha filha vão ter 20 anos, eu provavelmente vou ter condições de pô-los lá fora, para viver lá num outro país, para poder estudar. E aí? Eles não sabem fritar um ovo, não sabem fazer nada, andar de ônibus, não sabem fazer nada. Eles só saem de carro, não se viraram na vida, entendeu? Não tem experiência de vida, né? Mal conhece a rua,
Minha filha vai da escola para casa, casa para escola, eu levo nas amiguinhas, às vezes para passar umas horas lá com as amiguinhas, vão ao cinema, sou eu que levo, ou a mãe. Nem é preciso ser muito inteligente, pessoal. Se você vai no Google e pergunta e coloca lá o chat GPT sobre as habilidades sociais, vão ver vários estudos e a psicologia explica isso, né? O quão é importante nós sermos expostos às dificuldades e às normalidades da vida, que é você fazer o teu dia a dia, você preparar o teu filho para ser um ser independente, não para ser um ser dependente de você, porque uma hora a gente vai, entendeu? A gente tem que deixá-los o máximo possível independentes. Então, você deixando teu filho num sistema como esse, tudo bem. Aí é necessário, você estar protegendo ele, é verdade. Né? Eu não estou criticando quem faz. Atenção, hein? É importante falar isso. Eu não estou criticando quem faça isso, porque eu entendo a necessidade desse sistema. Mas no fundo você está prejudicando seu filho. Não leva mal eu dizer isso, entendeu? Não leva mal, porque eu não estou falando como crítica, como ataque, como julgamento. Né? No fundo você está prejudicando, está prejudicando. Você quer defender, você quer proteger, é verdade, é importante. E ele falou: é isso que eu quero com meus filhos, eu quero que eles vejam a experiência que nós vimos aqui. Eles ficaram já aqui já por 3 vezes, já vieram, inclusive uma vez ficaram 20 dias também. Foi eu que recomendei: venham para cá, vão ao supermercado, façam uma vida, alugaram um Airbnb e ficaram por aqui. Ele falou: cara, eu vi, meu, você falava nos vídeos a molecada com 8, 10 anos, com os amiguinhos indo pra escola, com o telefone na mão, eu vi isso. E meus filhos não tiveram, né? E isso é muito importante, entendeu? Então ele falou: eu quero isso para meus filhos. Eu quero que eles vão estudar, vão para a faculdade, vão passear, vão sair, peguem um avião, vão passar uns dias na Noruega, na Dinamarca, né, quando tiverem, sei lá, 16, 18 anos, sejam mais independentes, vão estudar num outro país, vão dormir num quarto, vão fritar um ovo, sacou? Então veja, imigrar, há uma frase aqui em Portugal que é bem legal, que é a liberdade na responsabilidade, né? Liberdade na responsabilidade. Ok, você quer que o país te receba aqui, você quer ter essa liberdade de vir para cá? Venha na responsabilidade. Para com você e naturalmente você para com o país. Se você vem com mentalidade de só vir aqui, tipo chupa-cabra, vou trabalhar o menos possível, aquela mentalidade, né, de trabalhador da treta, né, tipo, não vou me chatear, tá, eu vou lá, compro lá às 8 horas, faço o menos possível. Cara, o mais provável é você ficar nessa vida para sempre. Você vai sair do Brasil assim, vai chegar aqui, vai continuar assim e provavelmente vai morrer, vai estar assim. Se para você tá bom assim, cara, cada um, né? Eu não consigo, até costumo brincar que eu provavelmente nunca vou me aposentar, nunca. Eu vou estar sempre desenvolvendo alguma coisa, ou um canal, ou um negócio. A gente também não sabe, mas eu também desenvolvo um perfil de DJ que eu gosto. É uma brincadeira minha saudável que eu gosto. Já publiquei muitas músicas minhas autorais, tem umas coisas no YouTube. Mas você fala: pô, André, mas onde é que você quer chegar com isso? Eu quero desenvolver, eu quero me desenvolver. As coisas vêm naturalmente. E quando eu comecei esse canal, eu conto isso muitas vezes, né? Eu nem fazia ideia de 90% das coisas que o próprio canal foi me trazendo. Eu, quando comecei o canal, o objetivo era só fazer alguns vídeos e mostrar no YouTube. Eu já tinha muita experiência com o meu outro canal do YouTube. Para quem não sabe, eu tenho outro canal de fitness ainda, que é o André Oliveira Fitness. Eu já tinha muita experiência, estava desde 2014 com esse canal, já tinha apanhado muito, né? Já sabia algumas jogadas do YouTube. E eu comecei esse canal achando que eu ia só fazer alguns vídeos sobre Portugal, mostrar aí as praias, não sei o que e tal. E de repente o próprio canal construiu um negócio novo para mim. Né? Não foi o canal, mas pronto.
O fato de eu ter desenvolvido alguma coisa naturalmente trouxe outras coisas, trouxeram outras coisas, né? Trouxe outra visão. E é isso que você tem que pensar. Ok, eu vou para Portugal, né? Estou aqui no Brasil, estou meio estagnado, estou parado e tal, mas eu vou para Portugal e lá eu vou começar uma vida nova, ou continuar a minha vida lá, e vou me desenvolver como pessoa, vou desenvolver projetos, coisas, e naturalmente as coisas vão se encaixando. Então, eu nem consigo me ver aposentado, sentado numa cadeira de frente para o mar. Não, eu prefiro criar as coisas, ok, eu vou tirar férias, 10 dias, vou para o mar, aí fico com a perna esticada lá, tranquilamente, com dinheiro garanta essa situação, mas não consigo me ver, né, como o pessoal brinca, né, com uma mantinha no joelho assistindo novela. Nem vejo novela, né, pelo amor de Deus, nem vejo televisão quase. Nem, sei lá, não consigo. Não sei, não consigo ver televisão. É muito raro ver televisão. Eu nem consigo ver notícias, assim, não consigo. Acho que é tudo, eu acho que é tudo tão mentiroso, acho que é tudo tão fora da realidade que eu não consigo. Enfim, acho que precisava disso. Precisava aqui meio que de alguma forma desabafar. Um abraço. Obrigado.